Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda. 65 99913 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo. 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso. Estamos de volta à sua casa. Que alegria poder estar com você novamente aqui no Sintonize com Cristo. Ano de 2026 e muitas novidades chegando. E o nosso primeiro programa vai ter aquele quadro que você gosta de assistir sempre. Trouxemos uma convidada para lá de especial. Hoje ela está conosco aqui no Eu Não Sei, Você Me Explica? Estando também conosco o reverendo Carlos Borges na meditação e também o cantor Samuel Batista dos Santos. É o nosso Sintonize chegando à sua casa. A razão de estarmos aqui neste programa é o nosso Deus. Por isso nós vamos começar esse tempo lendo a sua palavra, Salmos de número 34, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Louvemos o nosso Deus cantando com nosso irmão Samuel Batista dos Santos, da Igreja Presbiteriana Alvorada. Louvemos ao Senhor. És minha vida, Jesus, és meu amigo. A sua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A sua presença é tudo que eu preciso. A sua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração, que eu posso te tocar. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. A tua vontade, doce Espírito, meu alimento.
Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Oh, és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai, atrai, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, oh Senhor Jesus, atrai o meu coração, oh, atrai o meu coração. Tu és tudo que eu quero. Atrai o meu coração, oh Senhor Jesus, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. É claro que nós não deixamos para trás o nosso Dicas de Saúde, faz parte do nosso projeto com você. E hoje nós estamos com o Dr. Marlon Mendonça falando sobre lombalgia. Você está preparado? Anote aí porque vale a pena. Boa tarde, prazer estar com vocês. Vou falar um assunto hoje a respeito de lombalgia. A gente tem que começar a definir o que é lombalgia. Lombalgia é uma dor na região localizada na parte mais baixa da coluna, chamada de lombar. É a minha expressão lombalgia. Né? As causas da lombalgia, elas são diversas. Quando eu falo lombalgia, essa dor lombar, ela aponta para várias patologias. Pode ser coisas simples e pode ser coisas mais complexas. No entanto, é uma patologia que acomete muitas e muitas pessoas. No mundo há uma estatística de que um dia, em torno de 80% a 90% das pessoas matarão um dia de trabalho por causa de uma dor nas costas, da lombalgia. Então, é uma estatística muito alta. Há casos leves e casos mais graves, né? Então, quais são as causas da lombalgia? Então, a maioria das causas é uma causa mecânica, ou seja, uma sobrecarga, um excesso de trabalho, uma má postura. Isso leva às contraturas musculares e fala aquela expressão, travou a coluna, que a musculatura contraiu, ficou tensa. Normalmente não há uma coisa grave, mas precisa ser identificado através de exames para dizer exatamente o que é que está acontecendo. A gente, às vezes, pode partir de um pressuposto que é coisa simples, tudo bem, mas pode ser que seja uma coisa mais complicada, que há necessidade de realizar uma investigação melhor. Então, isso pode ser uma hérnia de disco, que é as causas mais comuns, pode ser um osteófito, que no meio popular é chamado de papagaio, pode ser, às vezes, um desgaste de disco, que a gente chama de discopatia degenerativa, e pode ser também alguma alteração infecciosa, tumoral, cística. Então, a gente precisa identificar primeiro a lombalgia. Identificado o problema, a gente parte do tratamento. O tratamento ele pode ser clínico ou cirúrgico, mas na grande maioria, tratamento clínico.
mudando a qualidade de vida, uma boa atividade física, o alongamento, o fortalecimento muscular, melhorar a postura, fazer um pilates, um RPG. Então, é importante hoje a realização de exercícios físicos para que fortaleça essa musculatura e que compense as alterações do interno da coluna. De uma forma geral, a lombalgia é isso, ela é classificada como aguda e crônica, aguda bem recente e crônica aquela que tem vários meses que esse diminui. Ok? Em linhas gerais é isso. Boa tarde. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Antes, porém, lembrando a você, já se inscreveu no nosso canal? Nós estamos esperando a sua inscrição para chegarmos aí aos 1000 inscritos. É o tempo de nós sairmos e você inscrever-se. Que tal? Vamos lá? Daqui a pouco voltamos. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido. Com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. Tempo de eu não sei. Você me explica? E é claro, quando nós fazemos essa pergunta, nós trazemos um profissional, uma profissional competente que pode responder aquilo que nós vamos indagar. E por isso, nós trouxemos aqui a doutora Mairi Nossi Brasil, que é ginecologista. Boa tarde, doutora Mairi. Boa tarde, Anaí. Um prazer estar aqui com você. Alegria toda nossa de recebê-la. E hoje o nosso tema é menopausa. Parece simples, mas não tanto. Tem muitas pessoas que desconhecem os fatores e tudo o que acontece que gira em torno desse tema. As mudanças do corpo, na mente e por aí vai. Então, a nossa primeira pergunta, doutora Mairi, é o que de fato é a menopausa? Que muita gente confunde ou entende errado sobre esse período. Bom, esse termo menopausa mesmo, tecnicamente falando, ele é a última menstruação. Assim como menarca é a primeira menstruação da menina, assim a menopausa é a última. Só que culturalmente falando, isso é muito confundido com o período todo que abrange, né? Tanto antes dessa última menstruação quanto depois. Sim. Então, na verdade, a terminologia mais correta para abranger o conceito de
tempo, Sim. na verdade, seria o climatério. Climatério. Né? Então, que aí realmente é toda essa fase antes e após a menopausa. Menopausa. Né? Bem, nós já começamos aprendendo, olha que coisa joia. Por isso que nós colocamos aqui assuntos, temas que realmente cheguem até o nosso público. E nós vamos continuar. Nós já entendemos aí o que de fato é. E a minha próxima pergunta é: quais são as principais mudanças que ocorrem na mulher quando chega esse tempo? É um impacto grande, né? Porque, na verdade, vai acontecer o declínio da produção dos hormônios femininos, né, pelo ovário. E como eu sempre faço uma comparação no que eu falo que o estradiol, que é o hormônio feminino, é a pilha da mulher, então isso vai intervir em diversas questões do organismo feminino, né? E, de fato, impacta conforme vai havendo esse declínio de produção hormonal, e não é só do estradiol, de outros hormônios também. Sim. Então, isso faz com que o corpo e até mesmo a mente reajam, né, de frente a essa carência hormonal, né, com sintomas e que muitas vezes são muito incômodos, né, são muito conhecidos os fogachos, aqueles calores que incomodam demais, né. A maioria das mulheres sentem, 70% pelo menos daquelas que entram na menopausa realmente, né, no climatério, vão apresentar esses calores muito incômodos e muitas vezes calores que são seguidos de sudorese, e às vezes acontece isso à noite, então fazendo com que a mulher acorde, né? E falando sobre noite, né, um dos sintomas também muito presente é a insônia. A dificuldade de dormir, ou dorme um pouco e já acorda e depois não consegue dormir mais. A falta do estradiol, ela é muito impactante, né? E também, além dos fogachos, dessa questão da insônia, né? Coisas que são, digamos, de impacto menor, mas não são menos relevantes, a secura da pele, esse declínio também, né, da questão do desejo sexual, enfim, porque tudo isso depende de hormônio, né? E se ele não está sendo mais produzido ou reduzida a sua produção, vai impactar. Mas o que a gente percebe, assim, que é muito relevante, e isso faz com que a gente tenha que refletir sobre a importância de estar acompanhando, de estar tratando, porque impacta muito a parte cognitiva, né? Hoje as mulheres, né, trabalham até muito mais tempo, né? Então, vamos falar assim, uma senhora de 60 anos há 3 décadas atrás era uma vovozinha. Verdade. Né? Verdade. Hoje, uma mulher com 60 anos está no mercado de trabalho, está precisando de cognição, de memória, de raciocínio, de rapidez, então precisa dessa preservação. Fora isso, o impacto importante também na questão emocional, né? Muitas vezes labilidade emocional, ou fica muito triste desproporcionalmente a uma situação, ou muito irritada, né? Lembrando até a fase da tensão pré-menstrual, né? Ficar irritada ou muito agitada desproporcionalmente àquela situação. Então, muitas vezes mais depressiva, muitas vezes mais irritada, ou às vezes ansiosa. Então, isso aí impacta. Mas é lógico, outras questões na vida também levam a essas questões. Mas é muito interessante que aquilo que de fato está relacionado à menopausa, uma vez sendo feita a reposição do hormônio que está faltando, esses sintomas desaparecem. Então, a cognição volta, a estabilidade emocional volta. Então, assim, aquilo que é físico, com o tratamento se resolve, né? Coisa boa demais. Para poder discernir o que é realmente menopausa do que são outras questões que podem estar afligindo a vida da mulher, por exemplo, nessa fase. Né? Eu tenho que aproveitar para perguntar o tempo que isso começa, a idade que começa a acontecer isso normalmente. É sempre igual para todas ou existe uma diferença para uma e para outra? A média, né, da mulher é em torno aí de 50 anos, né? Mas muitas vão experimentar isso mais cedo, né? Quando ela acontece, né, esse declínio hormonal acontece antes dos 45,
nós atribuímos isso a uma menopausa precoce. Certo, né? Mas a partir dos 45 já pode começar a acontecer. E, inclusive, tem mulheres que conseguem chegar, às vezes, até 54 anos ainda com produção hormonal suficiente. Porque é óbvio que quando a gente vai avaliar essa dosagem hormonal nessa fase que justifique uma reposição, que justifique um tratamento, é óbvio que não é a mesma quantidade hormonal que a mulher precisa na fase reprodutiva. Nós estamos aqui falando de reposição para que ela se mantenha bem nessa fase, né? A gente vai puxando um assunto e aí vai trazendo outra coisa. Há como eu vou dizer, quais são os riscos da mulher deixar de fazer essa reposição hormonal que a senhora está orientando aqui, que é necessária? Então, vários impactos, fora o desconforto, né? Porque tem mulheres que, passado alguns anos, elas melhoram dos fogachos, mesmo não fazendo o tratamento. Infelizmente, algumas circunstâncias impedem, né, contraindicam a reposição hormonal, como situações de câncer, por exemplo, de mama, para pessoas que apresentam processos de trombose, que tenham doenças que mexem com essa parte da coagulação do sangue. Então, isso aí são empecilhos, dificuldades que a gente vai ter nesse processo de reposição. Então, realmente, isso tem um declínio grande da qualidade de vida em vários aspectos, né? Mas, assim, num processo natural, por exemplo, coisas do corpo, quem fisiologicamente pega o cálcio da alimentação e fixa no osso é o estradiol. Então, se houver uma opção por não tratar, o processo da descalcificação, que inicialmente chamamos aí de osteopenia, que depois, se não tratado, avança para uma osteoporose, né? Sim. E quando muitas vezes esse processo é muito silencioso, né? Sim. No começo não causa dores, não apresenta, mas lá na idade mais avançada vai comprometer de forma significativa na qualidade de vida. Quando a gente vê a qualidade de vida do idoso e que a gente vai estabelecer um dos primeiros critérios de qualidade de vida é a pessoa ter mobilidade, né? Sim. Então, se não cuidou lá atrás e aí desenvolveu osteoporose, risco de fratura alto, qualquer queda pode causar uma fratura. E aí, muitas vezes, não tem cálcio, não tem massa óssea para colar, nem fazendo cirurgia, nem nada. Sim. Então, assim, isso compromete a mobilidade, né? Porque a gente quer ficar velhinho, mas batendo perna. Com certeza. Então, olha, o papo está muito gostoso, mas nós vamos partir para o nosso intervalo e nós voltamos aí com o segundo bloco, perguntando sempre, eu não sei. Você me explica? Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219. Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No
No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com rena e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e rena labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @JenniferFrança. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti, Senhor. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Em ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, oh, aleluia, aleluia. Jesus, Jesus, Jesus. Eis-me aqui,
tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Dando continuidade ao Salmo 34, lemos o seguinte: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Nós vamos continuar louvando esse Deus, cantando com o Samuel Batista. Ó Senhor Jesus, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, aleluia, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Oh, aleluia. Te louvarei. Não importa. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Oh Senhor Jesus, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim,
Ô Senhor, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor Jesus. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. É o tempo de você tomar uma água, voltar para o seu lugar, porque vem mais um bloco aí do Eu Não Sei, você me explica. Já já voltamos. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E nós estamos hoje com a visita para lá de especial. A doutora Mayri está conosco falando sobre menopausa, o que muda no corpo, na mente, na vida de uma forma geral. Você que não assistiu o primeiro bloco, vai lá, você está lá no canal do YouTube, dá para você ver aquilo que você perdeu. Se você ainda não for inscrito, é tempo de se inscrever. Nós vamos para o segundo bloco e a pergunta que não quer calar é: eu não sei, mas ela está nos explicando. Então, doutora Mayri,
Vamos continuar aqui. A menopausa marca o fim de alguma coisa ou pode ser o começo de uma nova fase? O que muda na vida prática da mulher quando diz respeito a trabalho, relacionamentos, autoestima? Os estudos de tratamento das reposições hormonais, eles estão bem avançados na mulher, né? Então, não há necessidade de que nada se acabe e possa se interromper alguma questão por conta disso, né? Sim. Então, hoje nós temos bastante segurança. Sempre, por exemplo, um temor muito grande, culturalmente visto, a mulher fazer reposição hormonal e ter medo de câncer de mama. Está aqui, né? número 1. Então, tem uns 30 dias que o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? Retirou da bula essa questão do risco do câncer de mama. Porque mais do que sempre foi caracterizado que com essa geração que nós temos de hormônios, né, que são bem parecidos com aqueles que o ovário produz, eles seriam seguros e que isso não aumentaria o risco. Nós não podemos afirmar que uma mulher que vai fazer reposição hormonal não vai ter câncer, porque ela fazendo ou não fazendo, ela pode ter, né? Sim. O que nós vamos afirmar aqui é que isso não vai aumentar o risco dela ter. Né? Então, não há necessidade de se abrir mão da qualidade de vida em todos os aspectos, tanto físicos quanto emocionais, cognitivos, assim como nós falamos no primeiro bloco, por conta desse temor, né? Então, isso não precisa ter esse fim, né? E, de fato, vamos falar, né? Nós estávamos falando de décadas atrás, as mulheres realmente não tinham tratamentos, não tinham acesso, né, a esse tipo de reposição, enfim, e de fato era muito impactante, né? Só que a expectativa de vida era muito mais baixa. Hoje, quando a gente pensa que a expectativa de vida é acima de 80 anos para a mulher, considerando que a média vai entrar na menopausa em torno de 50, significa que a mulher vai passar mais de 1/3 da sua vida na menopausa. Então, é inconcebível que essa mulher não se trate, que ela não se mantenha em qualidade de vida em todos os aspectos da sua energia, do seu trabalho, para a sua vida emocional, relacional, enfim, sexual. Não há por que não se tratar, né? São muitos anos, né, de vida, de expectativas, né, em que pode-se perfeitamente gozar de boa qualidade, né, e enfim, de vida, para que realmente isso não represente nenhuma mudança, você continue dentro de tocando a vida que segue. Que coisa boa, é uma palavra de encorajamento, quem sabe é você que está nos ouvindo e vendo agora, com o temor da reposição hormonal. Palavra excelente. Quais sinais, doutora, não devem ser normalizados e indicam que a mulher precisa procurar ajuda médica? Quando começa assim, um sinal muito evidente, por exemplo, para aquelas mulheres que não tiverem que retirar o útero mais precocemente, mas digamos, aquelas que estão menstruando e aí começam a ter o que a gente chama de claudicação da menstruação, começa a falhar, né? Menstrua um mês, falha 2, 3, e aí volta a menstruar de novo, né? Isso já pode se representar um sinal de declínio de produção hormonal. E realmente precisa se fazer exames para que objetivamente sejam avaliados, né? A gente advoga a questão da reposição, porém não sem controle, né? Então tem que ir no médico, tem que ir no ginecologista normalmente, e aí fazer todos os exames, tanto os de imagem quanto os de laboratório, para que realmente se chegue à conclusão se já está num nível hormonal que justifica a reposição ou não, né? Então, que possa haver esse rastreio, né? Então, o sinal menstrual é um sinal bem presente, né? Fora essas outras questões que a gente colocou, começa às vezes poder sentir calores. É lógico que não é só a menopausa que dá alteração desses calores. Também alterações de tireoide também podem dar. Por isso que tem que investigar, para que realmente começou a ter algum sinal que suspeite, principalmente uma mulher que
está de 50 anos mais, né? É necessário fazer essa avaliação, né? A gente fala muito do Outubro Rosa, da prevenção do câncer de mama e de outros cânceres ginecológicos, mas é mais que isso, né? Não é só prevenir o câncer, né? É cuidar da saúde. Até antecipadamente a qualquer coisa, né, doutora? Exatamente. A gente tem uma visão hoje muito mais preventiva, no sentido que se a mulher vai acompanhando, ela não precisa chegar no consultório assim, estourando de sintomas de menopausa, já sofrendo. Para que isso? Pode ser feita uma transição, conforme vai havendo declínio, já vai fazendo a transição e fazer uma transição suave. Tranquila, né? Tranquila. Bem, que hábitos, tratamentos ou escolhas fazem mais diferença para atravessar a menopausa com mais qualidade de vida? Hoje se fala muito de atividade física, e principalmente no processo de envelhecimento, não só para mulheres, para homens também, muito de massa muscular, né? Há décadas atrás se falava muito de condição cardiovascular, né? Então se estimulava muito exercícios aeróbicos, né? E sim, hoje tem uma percepção diferente de que realmente a massa muscular, principalmente a nível da coxa, né? Que marca como um desenvolvimento e uma forma preventiva de qualidade de vida. Se fala muito de alimentação também, né? De alimentação menos inflamatória, enfim. Isso vem mudando um pouco o conceito em relação à questão das gorduras saturadas, enfim, mas existe a orientação dietética também que auxilia muito e também repor aquilo que está faltando, né? Para que realmente o organismo fique no que a gente chama de homeostase, em equilíbrio, né? Que é adequado para essa fase, né? Sempre a gente ajustando o que é necessário em cada momento da vida, digamos assim, né? Ok. Bem, nós estamos chegando aí ao final da nossa entrevista e sempre que ela está boa eu costumo dizer, mas já, né? Mas olha só, Deus, a menopausa ou o climatério, agora falando no termo mais correto, né? Deus, o climatério e eu. Comenta um pouquinho esse tripé para nós. Acho que é importante, né? A gente que está dentro do contexto da igreja, alertar sobre essa questão que determinadas questões, por exemplo, nós estávamos falando da área emocional, né? Que a deficiência, né, do estradiol, enfim, ela pode levar à insônia. Só a insônia já começa a desencadear uma série de, né? A pessoa não dormiu bem, já o outro dia já não é muito legal. E aí, assim, numa sequência de várias noites mal dormidas, já podem advir uma série de emoções ruins, né? Então, é importante, assim, sempre que a mulher está nessa fase, não confundir as coisas que são do físico com as coisas que são da alma, né? Então, antes de se reputar, porque está em depressão, por uma questão até de relacionamento com Deus, enfim, colocar nessa conta, checa primeiro a saúde, checa primeiro a parte física, porque aquilo que for da parte física, uma vez sendo reposto, enfim, sendo tratado, desaparece. Sim. E aí, então, pode realmente estar acontecendo alguma coisa na área espiritual, obviamente, né? Nós estamos sempre em guerra espiritual. E aí, então, poder discernir uma coisa da outra, né? Para não misturar. Eu vejo que é importante alertar as mulheres nesse sentido, porque às vezes você começa a achar que é um problema espiritual. Por que eu estou triste demais, né? Então, o que está acontecendo no meu relacionamento com Deus? E aí começa a confundir isso com uma coisa que às vezes o que você precisa fazer é um tratamento médico, né? Como tem acontecido, eu ouço muito isso mesmo. Então, assim, antes de colocar na conta espiritual, dá uma checada na conta física, arruma a casa, né? Arruma o físico, para que não haja essa confusão. E aí, você querer tratar com a Bíblia algo que é tratado com a medicação, né? Com hormônio, verdade, entendeu? Verdade. E aí, fazendo esse equilíbrio, né? Essa homeostase,
a pessoa realmente poder ficar numa situação em que o físico, uma vez que eu chequei o físico e está tudo tratadinho e tal, aí sim que eu posso pensar em outras questões da alma, enfim, do meu relacionamento com Deus, porque são tratamentos diferentes, né? Com certeza. Bem, nós queremos agradecer a sua presença aqui conosco. Esse foi mais um Eu Não Sei, Você Me Explica. E doutora Maria vai voltar aqui para nos falar sobre outros temas, se Deus quiser. Será um prazer. Venha mesmo. Nossa gratidão aqui com o programa, que a irmã possa estar conosco em outros momentos e nós possamos aprender um pouco mais. Muito obrigada. Ok. E nós queremos agradecer a sua presença conosco. Muito obrigada. Vai voltar com a graça de Deus aqui para compartilhar conosco de outros temas. Doutora Mairi também é conselheira bíblica e tem nos ajudado muito, nos auxiliado na questão dos transtornos mentais. E nós gostaríamos muito de tê-la aqui em outro momento, com a graça de Deus. Pode contar comigo. Esse é um prazer. Esse foi mais um Eu Não Sei. Você me explica? Vamos para o nosso intervalo. Dentro de instantes nós voltamos para o Momento Reflexão. Nova Moda, tudo o que você precisa para se vestir bem. Moda masculina, feminina, infantil e recém-nascido, com peças que unem conforto e elegância com estilo. E tem novidade, linha plus size, masculina e feminina, cheios de atitude. E uma linha completa de calçados, conforto em cada passo. E para os dias de sol, nossa coleção Moda Praia é um verdadeiro show. Perfumaria para completar o visual com charme e personalidade. Nova Moda, Rua Pochorel, 219, Bairro Alvorada, 99913-0368. Tudo o que você precisa para se vestir bem. Quer comprar bem e economizar de verdade? No Mercado Alvorada você encontra tudo pertinho de você. Frutas e verduras fresquinhas, produtos de limpeza e alimentos em geral. Padaria com pão de queijo quentinho da hora. E não pode faltar aquela carne com corte especial para o seu churrasco. Estacionamento próprio e comodidade para a sua família. Vem para o Mercado Alvorada, Rua Bela Vista, 125, Bairro Alvorada, Cuiabá. No Espaço Jennifer França, especialista em sobrancelhas e cílios, você encontra técnicas avançadas como extensão de cílios, volume clássico, russo, mega volume e design de sobrancelhas com henna e brow lamination. Além disso, ao fazer qualquer procedimento, você ganha um spa e henna labial grátis. Estamos na Rua Princesa Diana, bairro Altos da Serra. Agende pelo WhatsApp 65 98469 8343 e siga nosso Instagram, @Jennifer França. Sua beleza merece o melhor. Olá, empresários, empreendedores e influencers digitais. Conheça a Iris Produtora. Somos mais do que uma produtora de áudio e vídeo. Somos contadores de histórias, criadores de emoções e impulsionadores de marcas. Produzimos VTs para a TV, para as mídias digitais, documentários e também podcast. 99272-2599. Entre em contato e faça já o seu orçamento. E aquele momento que você espera sempre, que eu espero, é o momento de ouvirmos a voz de Deus através da leitura da sua palavra e da meditação nela. Com o pastor Carlos Borges, esse é o nosso Momento Reflexão. Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Carlos. É uma alegria poder novamente estar com vocês nessa série de reflexões que temos feito já há algum tempo aqui no programa. E eu quero iniciar hoje uma série de reflexões sobre a história da redenção, né, que geralmente os teólogos dividem em 4 etapas: criação, queda, redenção e consumação. Por que eu acho interessante refletirmos sobre a história da redenção? Porque a história da redenção, além de trazer ensinamento, ela nos traz
esclarecimento sobre muitos dos problemas atuais que enfrentamos na nossa sociedade, nos dá esperança diante desses problemas e esperança de que um dia tudo vai mudar. Vivemos num mundo cheio de dor, de tristeza, de angústia, de enfermidades, de morte, de injustiça, de mazela com a própria criação, queimadas, destruição, terremoto, maremoto, tempestades. Às vezes algumas coisas nos assustam e percebemos que parece que as coisas estão fora do eixo, as coisas não estão no lugar. Por mais maravilhoso que esse mundo seja, mais belo que ele seja, é impossível você olhar para a criação e não perceber que existe alguma coisa errada, que alguma coisa parece que está fora do lugar. Por mais belo que seja o que nós vemos, é muito doloroso ver que as coisas não andam bem. É muito triste quando sabemos que alguém está com enfermidade grave, quando alguém morre. É muito triste ver animais também sendo maltratados. Tudo que se refere à criação. Ver o mundo, às vezes, cheio de coisas que nos entristecem, como injustiças de todo tipo de sorte. Pessoas vivendo de uma forma degradante, de uma forma realmente que dói o coração só de olhar. Mas nem sempre foi assim. O mundo nem sempre foi assim. Na verdade, quando Deus criou o mundo, a Bíblia diz que tudo que Deus fez era muito bom. O texto do livro de Gênesis, ele começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando o texto diz que no princípio criou Deus, ele está dizendo no início do tempo. Lembrando que o nosso Deus, ele é eterno e ele não está preso ao tempo, mas o tempo passa a existir a partir do momento em que Deus cria e começa a criar. E quando Deus cria os céus e a terra, ele não cria somente o planeta Terra, mas ele cria todo o universo. A palavra céu aqui não se refere ao que você olha para cima e vê, o firmamento, que a própria Bíblia chama de firmamento aqui no texto de Gênesis, mas se refere a todos os astros, planetas, tudo que está acima da nossa criação, ou do planeta Terra. Tá? E toda essa beleza complexa que é o universo, tudo isso foi criado por Deus. Todavia, somente a Terra, o planeta Terra, é que Deus olha de uma forma especial. E por isso que os outros planetas, eles possuem forma, mas também estão vazios, né? Ou sem forma e vazios. Só a Terra, que também foi criada sem forma e vazia, passa agora a ter forma e passa agora a ser preenchida. E quando você abre o livro de Gênesis, você vai ver que Deus foi criando cada coisa no seu dia específico, durante 6 dias, e ele criou tudo de forma muito bela, linda, e qualquer pessoa basta olhar ao seu redor e vai ver a beleza dessa criação. Árvores lindas, cores lindas demais. Você imaginou se as árvores não fossem verdes? Você imaginou que estranho que seria, que cansativo que seria se fosse tudo amarelo, tudo vermelho? Mas o verde é uma cor que, além de ser bela, ela traz paz, né? Ela traz uma certa sensação de tranquilidade. O nosso Deus pensou em cada detalhe, até mesmo na cor, que cada objeto da sua criação tivesse. E não só isso, a variedade de animais tão lindos, alguns estranhos na nossa perspectiva. Algumas questões da criação são curiosas, complexas, misteriosas, mas tudo isso revela a grandeza, a complexidade, o mistério do nosso Deus. E nós percebemos o quanto nosso Deus é grande, o quanto nosso Deus é belo, o quanto nosso Deus é bom, o quanto nosso Deus é complexo, o quanto nosso Deus está acima
da nossa compreensão, porque ele se revela na sua própria criação. A criação revela, como diz o Salmo 19, a glória do Criador. E esse mundo foi, de fato, um lugar maravilhoso durante muito tempo, não sabemos quanto tempo. Infelizmente, depois que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, pecaram contra o Senhor, nós lemos no livro de Gênesis que Deus disse para Adão: por vossa causa maldita é a terra. E a terra então passaria agora a estar debaixo da maldição de Deus por causa do pecado, da desobediência de Adão e Eva. E por isso que agora a terra é cheia de problemas, de toda sorte de problemas, que nós possamos imaginar, daqueles que nós vemos e nos entristecemos tanto. O livro de Romanos, capítulo 8, declara que a criação, ela geme, aguardando o dia que o povo de Deus será redimido, porque nesse dia a criação também será redimida e liberta da maldição imposta por causa da queda de Adão. Mas o mundo nem sempre foi assim. Eu queria que você começasse a pensar sobre isso a partir dessa série. Nós vamos falar um pouco sobre a criação do homem no próximo vídeo, do homem e da mulher. Mas comece a imaginar, leia as escrituras, leia o livro de Gênesis, principalmente o capítulo 1, o capítulo 2, e pense nisso. Deus criou tudo muito bom. Essa é a perspectiva de Deus. E quando Deus diz que algo é bom, é melhor do que nós imaginamos. E nós só podemos imaginar porque nós já nascemos num mundo arrasado pela maldição da queda. Mas nós podemos imaginar e ansiar com grande expectativa um dia em que veremos esse mundo sendo restaurado. Quando o Senhor Jesus vier restaurar o seu povo, então a criação também será restaurada. Amém? Que Deus os abençoe e que você continue conosco assistindo essa série que eu acredito que será edificante para a sua vida. Gratidão, gratidão ao nosso Deus. 2026 começou. Nós estamos aqui gravando o nosso primeiro programa. Recebemos visitas especiais. Hoje cantando conosco Samuel Batista dos Santos, da Igreja Presbiteriana Alvorada. Na entrevista, a doutora Mairi Nossi Brasil, da Igreja Presbiteriana de Cuiabá. Começando conosco aqui durante um mês e mais um pouquinho aí, o Dr. Marlon Mendonça, ortopedista, no Dicas de Saúde. E agradecemos a você. Sem você aqui para assistir o programa, para participar conosco, isso seria difícil. Muito obrigada por estar nos ouvindo na Rádio Cuiabana FM 106.5 e também aos nossos internautas que já se inscreveram no nosso canal no YouTube. Muito obrigada a todos vocês. E hoje eu quero me despedir cantando um pedacinho do Parabéns para você, para uma amiga muito querida, Leia Ormonde. Parabéns, minha amiga, hoje é o seu aniversário. Leia é muito especial na minha vida. Então, olha só, um pedacinho. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. A Leia, que faz aniversário hoje, parabéns, e a todos aqueles queridos nossos que no mês de fevereiro completam mais um ano de vida. Nós vamos encerrar o programa hoje cantando mais uma vez com o Samuel Batista. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Espírito Santo, ore por mim,
Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Programa Sintonize com Cristo. Oferecimento Nova Moda 65 999 13 0368. Supermercado Alvorada. Qualidade e preço justo 65 3621 3949. Realização Igreja Presbiteriana Morada da Serra. Rua Luiz Geraldo da Silva, número 978. Bairro CPA 2, Cuiabá, Mato Grosso.